Olá, como vai? Na entrevista desta semana eu converso com a psicóloga Elziane Scarpetta Gil sobre um assunto que atinge a maioria das pessoas: somatização. Quando o corpo aguenta o que as palavras não dizem. Tudo bem, Elziane? Olá, Soraya, tudo bem? É mais comum do que a gente pensa essa coisa de você acumular situações, situações de estresse também, sentimentos, sejam eles de quais ordens forem, e isso acabar refletindo no teu físico, né, na tua saúde. Vamos começar falando, então, explicando o que é a somatização. Somatização é justamente isso que você disse. Quando nós não expressamos aquilo que existe em nossos sentimentos, nas nossas emoções, e o corpo começa a somatizar isso, a receber tudo isso. Aquilo que era para ser, né, entregue, nós absorvemos isso para o nosso corpo e trazemos tudo para nós, e isso começa a explodir de alguma forma. Isso é comum acontecer assim na tua vivência de consultório? É uma prática comum você receber pacientes com esse tipo de ordem? Sim, muito. Porque hoje a maioria das pessoas é aquela situação assim, muitas vezes a gente escuta aquela fala, né? Melhor eu me calar do que eu falar, né? Só que aí a questão é o saber falar, é necessário falar. Mas como apresentar aquilo que você pensa que o outro não gostaria de ouvir? Porque muitas vezes você se posiciona numa situação em que você não gostaria, né? Para não expressar o seu sentimento diante do outro. E aí, quando você se submete a esse ponto de se calar, né, de se negar diante do outro, aquilo começa a somar o teu corpo, porque não é um posicionamento de aceitação sobre a sua vida, sobre o seu sentimento. E pode parecer bobagem, mas tem muita gente que não consegue responder, que não consegue se posicionar, que acumula tudo isso, né? Sim. Existem formas de orientação, essas pessoas conseguem exteriorizar isso depois de uma terapia ou de uma série de conversas aí com a psicóloga? Sim. Conseguem se readequar nesse mundo? Porque, na verdade, seja fatores familiares ou até no trabalho, acho que na maioria do trabalho, né? É difícil mesmo, não é todo mundo que consegue colocar na mesa ou despejar tudo aquilo que está sentindo, não levar para casa, não absorver, né? É porque assim, existe aquela questão assim, o que você pensa, né, e aquilo que você sente. Quando a gente fala de expor aquilo, né, muitas vezes fala assim, por que você não falou? Quando uma outra pessoa falou algo pra você que você não gostou, por que você não respondeu ela? Por que você não disse aquilo que você pensa? Não é aquilo que você pensa que você tem que dizer, é aquilo que sente. Então, em terapia, a gente trabalha muito essa questão, como aprender a dizer aquilo, como aprender a expressar esse sentimento que muitas vezes fica preso. Porque se eu falar o que eu penso, muitas vezes eu posso te desagradar diante de uma situação. Mas se eu falar o que eu sinto, eu estou falando de mim e não de você, e não do outro. E não, né, do patrão ou de quem é o que contra-ataca. Então, aprender a falar, isso é importante. E é isso que muitas vezes nós trabalhamos em terapia. E é o primeiro passo, é o primeiro, para não ter essa somatização. Toda doença, ela tem um fundo emocional? Toda doença, ela contra-ataca a emoção de alguma forma, né? Muitas vezes, quando a gente fala da somatização, nós temos a psicossomática também, né? Mas, muitas vezes, a própria doença, através da doença que uma pessoa está passando, ela pode vir a somatizar outras coisas no corpo, né? Aumentando aquele processo dela físico, né? Como também... Potencializa, no Isso, caso. potencialização, mas... Também, muitas vezes, ela pode vir a somatizar, dependendo da situação emocional em que ela vive, ela começa a trazer situações físicas em determinadas doenças. Mas, assim, a maioria das doenças tem uma situação emocional envolvida. Isso é o que a gente chama de doença psicossomática ou tem alguma diferença? Tem. A doença psicossomática é aquela que, de fundo emocional, ela causa uma doença específica, doenças específicas. Exemplo, diabetes. É uma doença psicossomática. Né? Então ela vem contra-atacando. A somatização, ela vem com coisas que não necessariamente são doenças, mas são situações em que o corpo não suporta, né? Então, como uma dor de cabeça, alergias, né? Sem uma doença específica, sem especificação.
Eu aposto que você que está em casa está se identificando com alguma dessas situações, né? Quantas vezes a gente chega em casa, depois de um dia de trabalho, né, fica com aquele pensamento, eu deveria ter dito aquilo. Aí você fica remoendo, aí você vai dormir. Aí quando coloca a cabeça no travesseiro, me corrija se eu estiver errado, fica remoendo aquilo, ou acorda no meio da noite pensando, quer dizer, isso tudo bem nenhum vai fazer. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais Ilziane Scarpeta Gil falando sobre somatização. É rapidinho, até já. Braston, mais que pisos, caminhos para um futuro melhor. No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome: Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o Centro Médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. Você está acompanhando a entrevista da semana através do canal 18, a sua TV Medicina e Saúde, através da NET TV de Cascavel. E o assunto é somatização, né? Quando o corpo aguenta o que as palavras não dizem. Eu estou com a doutora Ilziane Scarpeta Gil, que é psicóloga, e eu quero muito saber o que é retroflexão, porque eu tenho lido algumas matérias ao longo da semana sobre o assunto, e essa palavra ela foi encontrada em diversos contextos, né? Funciona como uma espécie de boicote contra nós mesmos, doutora? Faço comigo o que não posso fazer com os que estão à minha volta. Mais ou menos isso? Queria que você explicasse melhor. Isso. É quase que um reflexo, né? Bate no outro e volta para mim, né? É como se fosse, é uma questão assim, a própria pessoa mesmo, quando ela começa a comer, né, desnecessariamente, ou sem limite, a compulsão alimentar. Desculpa, né? Mas é uma forma. É uma forma. Então, assim, como uma pessoa que tem compulsão alimentar, né? Então, ela acaba comendo a mais, né? Descontando isso na comida, porque é algo que traz prazer ao mesmo tempo para ela, porque ela vai sentir o prazer. Antes de tudo, a pessoa tem que sentir algo que é prazer, mas ao mesmo tempo é algo que ela vai se maltratar com isso, porque ela vai sentir muita angústia depois, né? Muita raiva dela mesma. Então é uma forma de se maltratar, com pessoas que arrancam os cabelos, né? Tiram os cabelos. Então assim, elas começam a princípio é um prazer inexplicável a ela. Ela não consegue explicar, mas se você perguntar a ela, ela diz é um prazer aquilo, a princípio. Mas depois ela começa a sentir isso como um auto-boicote, começa a se questionar, a se culpar. Quer dizer, são coisas que não são boas, né? A gente está falando de somatização, agora a gente entrou aí na seara da retroflexão. Eu li uma matéria, doutora Ilziane, e você também teve acesso a ela, sobre uma paciente que a gente vai chamar de Ana aqui, e que durante a terapia se queixava de muitas dores físicas. Prestem atenção nesse relato. Dores de cabeça intensas, que apareciam de repente, muito cansaço, dores de garganta e tonturas ocasionais. Toda a sua angústia estava focada no seu físico, a principal causa do seu desconforto emocional. Seus pensamentos e preocupações giravam em torno de sua saúde e por isso eu consultava o seu médico muitas vezes. Em uma das visitas, o terapeuta pediu para ela fechar os olhos e se concentrar nas sensações do corpo. Ela foi guiada por diferentes partes do corpo até chegar no rosto. E ali foi identificada a fonte do problema, que ela tinha, na verdade, com o chefe dela, né? Então, você conhece essa matéria, eu queria que você explicasse melhor pra gente, como no caso da Ana, né? Essa paciente com nome fictício,
que tinha um problema no trabalho e que a partir disso ela começou a sentir dores reais, enxaqueca, ela tinha vontade de morder, o terapeuta chegou nessa questão, né? Ela começou a dizer que ela tinha vontade de morder o que ou quem? E aí? Isso. É isso que muitas vezes acontece. Daí, nesse caso aí, ela se contraía todo, né? Todo o rosto, devido a essa necessidade. A raiva que ela sentia era tão grande, mas ela estava aprisionada, né? Nesse caso específico, ela tinha toda uma questão com o avô, que ela aprendeu a não responder o avô, a nunca contrariar o avô, porque ela foi criada com esse avô. É a forma de educação. E ela a forma de educação. De trabalho. Isso. Então, ao entender dela, jamais ela poderia responder alguém, né? Porque ela não conhecia a ideia de que eu posso me expressar sem responder. Você falou no início, existem diferentes formas de você dizer, até o momento que as pessoas vão colocando, e até se você não disser em nenhum momento, não, eu não posso, eu não consigo, ou neste momento eu não consigo, claro que você vai continuar recebendo aquele volume de coisas de trabalho. E é uma falta de respeito com você mesma, né? É não se respeitar a princípio. Quando eu começo a aceitar aquilo que eu mesmo não consigo dar conta. Né? Então, quando eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Né? E nesse caso aí, ela não pensou nela. Ela simplesmente fazia todas as situações e ela começou a sentir isso. E aí o corpo começou a sentir. Né? E a nossa mente, ela está totalmente ligada. Né? Então, o corpo ele vai responder à nossa mente. E a reação do corpo era se aprisionar. Né? Porque aquilo tudo estava preso dentro dela. Então ela apertava essa mandíbula toda, que ocasionava enxaqueca, que ocasionava outros problemas faciais que ela sentia, justamente por essa questão, porque a raiva que ela sentia era muito grande, mas ela não sabia como aprender a se expressar. Doutora Ilziane, e quais os tratamentos ou orientações que podem ser feitas nesse caso? Isso. Nesse caso, nós orientamos sempre assim. Se esse paciente vem direto para a psicologia, nós orientamos, o psicólogo ele deve orientar esse paciente a ir buscar sim um médico específico daquela dor física, né? Do local onde ela está sentindo essa dor física, para que faça todos os exames e dispense todos os sintomas físicos, toda a situação física. Aí, nós damos continuidade a esse tratamento psicológico. Mesmo que ela faça todos os exames, tome medicações, nós permanecemos a um tratamento psicológico trabalhando todas essas questões emocionais. Então, sempre um médico e um psicólogo tem que estar trabalhando juntos. Evitar sofrimento. Já pensou? Ficar assim o tempo todo? Ah, não, né, gente? Puxa vida, mente de trabalho é uma coisa sagrada, tão boa você chegar bem, sair bem, ir para casa com essa mesma sensação e harmonia, né? Quer dizer, é um contrassenso muito grande. E eu queria te fazer uma pergunta aqui para finalizar, doutora Ilziane. É comum a gente encontrar pessoas que parece que têm prazer, né? Quando você diz, como é que vai, fulano de tal? Ih, eu não tô bem, eu tô com um problema aqui, ai, não dormi essa noite. Ih, faz tempo que eu não durmo, aliás, né? Sempre tá com aquela carga negativa de doença. É fato isso, existem pessoas que têm esse perfil que parecem cultuar a doença no aspecto físico, mas ao meu ver, de leiga, eu acredito que tem aí um percentual psicológico muito grande. É comum isso? Como é que vocês lidam com essa situação? Tem toda uma questão emocional, sim, desse paciente, né? Na verdade, uma falta de afetividade. Melhor, isso. Né? É uma busca pelo afeto em todo o tempo, né? A princípio. Então, estar doente, porque todos que estão doentes recebem o quê? Uma atenção maior, não é? Então, normalmente, essa pessoa, quando ela tem essas percepções, quando ela começa a se perceber que ela sempre está doente, que ela sempre está colocando na frente das pessoas a doença, ela precisa começar a observar essa questão da afetividade dela. Como é essa relação com a afetividade? Que busca é essa de tanto afeto? Né? Porque é uma busca o tempo todo, de que alguém dê atenção, de que alguém se preocupe, de que pessoas estejam, né, em função dessa pessoa. Então, a princípio, ela precisa, sim, também buscar ajuda quando ela consegue identificar isso. Isso independe do estágio em que está na vida, da idade, as pessoas mudam, isso é possível acontecer em qualquer estágio? Muda. Alguns idosos acontecem também com frequência, ou até períodos da vida, dependendo de como você está no período, né? Problemas de separação, pessoas que se separaram, pessoas que foram traídas, então tendem a acontecer essa situação, onde mexe com o afeto, perderam pais, perderam mãe, né? Então tendem
tendem a mexer. Quando mexe com o afeto, há uma necessidade dessa afetividade. Então a gente busca aquilo, a nossa mente ela sempre vai nos direcionar aquilo que facilita, para a gente receber aquilo que eu preciso. Então, se a minha busca é afeto, se eu entendo que a doença vai me trazer pessoas, então é doente que eu ficarei. Puxa, Não é? é uma situação complicada, mas acontece. Doutora Elisiane, muito obrigada então pelas informações. Obrigada. Excelente semana, boa saúde sempre, tá bom? Obrigada. Para você que está acompanhando, não se esqueça, entre em contato conosco, escreva para contato@medicinesaude.tv.br. A gente se encontra, até mais.